Olá, meus queridos irmãos, estamos mais uma vez no nosso episódio de Pastoreando. Seja muito bem-vindo para a nossa conversa de hoje. E hoje nós convidamos o Padre Cauê para conversar um pouquinho conosco. Eu peço para ele se apresentar para todos nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o Padre Cauê, administrador paroquial da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, na Forania Anchieta, presbítero da nossa Diocese de Santo André. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Dentre muitos trabalhos que a gente tem, é uma alegria poder colaborar, estar aqui e ajudar nesse contexto para refletirmos um pouco mais nessa caminhada pastoral de nossa Diocese. Aproveitando essa apresentação, o Padre Cauê também cuida das vocações aqui na nossa Diocese, né? Já aproveito para deixar um convite aí, vocacional também, né? Para todos aqueles que sentirem o chamado ao ministério ordenado, né? E a reflexão da vivência das vocações aí na nossa Diocese, né? Hoje, Padre Everton, a gente vai conversar, eu já vou adiantar o que o senhor vai falar, a gente vai conversar um pouco sobre a Eucaristia, e é a Eucaristia onde brotam as inúmeras vocações da Igreja, né? Então a gente precisa, você jovem que quer discernir um pouco melhor a sua vocação, nos procure, para que a gente possa ajudá-lo justamente nesse processo de discernimento vocacional. Muito bem, o Padre Cauê falou, né? Nós queremos hoje conversar um pouquinho sobre o sacramento da Eucaristia, falar sobre a própria Eucaristia, né? Nós temos a grande festa da Eucaristia ali, que ainda é uma festa que faz um ecoar da Páscoa do Senhor, né? Que é a festa de Corpus Christi, né? Então, falar da Eucaristia é sempre algo muito enriquecedor. E é um sacramento da vida da Igreja, é um dos sacramentos de iniciação à vida cristã, né? Temos orientações sobre isso, temos o Diretório dos Sacramentos, né? Que fala um pouquinho sobre isso. Mas a Eucaristia vai para além das normativas, das regras, porque a Eucaristia é algo fundamental na vida da Igreja, podemos dizer assim, né? É interessante, Padre Everton, porque há um axioma bem conhecido de que é a Eucaristia que faz a Igreja e a Igreja celebra, faz a Eucaristia. É nessa vida cíclica que a gente vai vivendo a nossa história, a nossa trajetória de fé. Não à toa que a Igreja, desde os primórdios, convida os fiéis a participar na celebração da Ceia do Senhor ao menos uma vez por semana, no domingo, Páscoa semanal, né? Então é muito interessante da gente poder perceber que a Eucaristia ela tem uma centralidade na nossa vida de fé. Não tem como pensar uma vida paroquial, uma vida comunitária, uma vida de igreja sem a Eucaristia. E é justamente a partir da Eucaristia que nós nos encontramos, ganhamos força. Eu gosto de pensar, e nós passamos há pouco tempo pelo período pascal, na qual o próprio Cristo, ele celebrando a ceia do Senhor, ele logo depois disso teve coragem de levantar, ir rezar mais um pouco e assumir o pesado fardo da sua cruz, como querendo ser fiel ao projeto que o Senhor lhe tinha confiado. Então é numa ceia familiar que Cristo tem forças para enfrentar os suplícios da cruz e vida nova ressuscitada. Assim é conosco também, né? É na Eucaristia semanal que a gente também encontra forças para enfrentar os dilemas da vida. O povo tem uma expressão que eu gosto muito e acho muito verdadeira, que é domingo com missa, semana com graça, né? E é bem verdade, porque participando da Eucaristia, ao menos nos domingos, nós ganhamos a força de Cristo, força que não é nossa. Graça de Cristo para poder lutar, viver nessa vida, recebendo o corpo de Cristo, para ser sinal de Cristo no mundo, né? Eu citava essa festa, essa solenidade da Igreja do Corpus Christi, né? Mas é claro que a Eucaristia não está ligada a esse dia, não é por conta dessa festa. Essa festa remete à origem da Eucaristia. Acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre isso, né? Ela é numa quinta-feira, né? O pessoal fala, que feriado de quinta, que maravilha. E às vezes não percebe que sempre Corpus Christi é numa quinta-feira, mas porque ela quer recordar uma outra quinta-feira, não seria isso? Sim, isso é muito interessante, porque a festa de Corpus Christi, ela surge num contexto já medieval, em que a Igreja precisava reafirmar a sua fé na presença real de Cristo na Eucaristia, no pão e no vinho consagrados. Mas eles marcam exatamente alguns dias após a Páscoa, numa quinta-feira, para fazer alusão exatamente da quinta da Ceia do Senhor. Costumeiramente a gente chama de lava-pés, né? Mas na festa da Ceia do Senhor, o início do Tríduo Pascal, a gente não comemora simplesmente a presença real de Cristo. É nela que se institui a Eucaristia, é nela que se institui o sacerdócio ministerial, é nela que se institui, que se manda o mandamento do amor, mas o cerne dela, o modo de ser Eucaristia, é o que nós ouvimos na leitura, é exatamente através do lava-pés, né? Então há essas diferenças aqui, essas duas diferenças elas são bem nítidas. Num dia a gente celebra a instituição da Eucaristia como serviço, eu me alimento da Eucaristia para servir os irmãos, como Cristo se inclinou, e no outro é nessa dinâmica de professar a fé num Cristo que continua presente no meio de nós.
entre tantos sinais, um sinal real da sua presença no corpo e sangue de Cristo, né? Então a gente faz procissões bonitas na festa de Corpus Christi, sai com o Santíssimo Sacramento, é a única procissão litúrgica prevista pelos rituais da igreja que sejam feitas exatamente neste dia como manifestação pública da nossa fé em Cristo. E é bonito a gente pensar isso, né? Todo o povo de Jesus reunido ao redor dele. É Cristo que vai à frente caminhando, né? Então é um dia que se torna visível isto que a gente experimenta toda semana na fé. A gente sabe que é Jesus que nos conduz e está à frente de nós, né? Vou até fazer um parênteses aqui, porque você dizia dessa dimensão do serviço, né? E aqui na nossa diocese, já há muitos anos, a gente tem o costume de fazer o tapete solidário, né? Então, em torno disso tudo também, o elemento da caridade, o elemento do servir o outro, aquele que necessita. Então, isso vai enriquecendo também o sentido da festa litúrgica, né? Então, é interessante, abro esse parênteses só para a gente poder também agradecer a Deus esse dom, né? Da caridade que acontece dentro das festas de Corpus Christi na nossa diocese ao longo de todos os anos, né? Eu acho que isso é uma dimensão, Padre Everton, que em algum momento dessa conversa a gente pode explorar um pouco melhor. A Eucaristia, ela não serve para mim individualmente, ou melhor dizendo, somente para mim individualmente, né? A Eucaristia é Cristo me fortalecendo, me alimentando para poder servir e fazer o que ele mesmo fez. Jesus ficou conhecido como quem passou por esse mundo fazendo bem, curando a todos, expulsando os demônios. E às vezes a gente se alimenta semanalmente da Eucaristia e não tem a fé que Cristo teve, não vive do mesmo modo de Jesus. Então, através dos tapetes solidários, através de gestos de caridade, através de tantas outras formas, a gente consegue viver na vida o que Jesus viveu, né? Essa é uma dimensão, eu acho, muito bonita da Eucaristia, que certamente a gente precisa valorizar. É importante adorar, é importante estar na presença de Cristo, é importante celebrar bem. Mas é principalmente importante viver aquilo que depois a gente celebra, né? Vamos voltar um pouquinho na origem, então, da Eucaristia, a instituição dela, o termo Eucaristia, né? A gente usa muito esse termo, mas o que significa isso, né? E quais os elementos fundantes deste sacramento? Falando em termos de sacramento, né? Quais elementos fundantes do sacramento da Eucaristia? A primeira coisa que eu acho que é importante é como a igreja chama esse sacramento. Eucaristia. Eucaristia significa ação de graças. Ela reconhece que existem outros nomes também, como, por exemplo, fração do pão. Então aparecem inúmeros textos do Novo Testamento, aparecem exatamente lá dizendo fração do pão, os fiéis se reuniram e partiram o pão. Me recordo agora da cena, por exemplo, dos discípulos de Emaús, né? Que é uma cena que nós temos como eucarística, porque é o próprio Cristo que parte o pão e eles o reconhecem. Então é um outro nome da Eucaristia, fração do pão, ceia do Senhor, a reunião dominical da comunidade. Então é interessante da gente perceber que o foco da Eucaristia, num primeiro momento, é partilha. Porque no fundo é isso que Cristo faz. São Paulo, quando ele recorda, e isso permanece até hoje na liturgia da celebração eucarística, ele nos recorda de que quando Cristo pegou o pão, ele partiu o pedacinho de pão, entregou para cada um deles e disse assim, ó, entreguem para todos, pegam, comam e partilhem entre vocês. Isso é meu corpo, que está sendo entregue por vocês, né? Então isso é uma dimensão interessante da gente poder perceber. O que Cristo fez foi entregar-se, partilhar-se, doar-se inteiramente. Aqui está o cerne da Eucaristia. Eucaristia é justamente partilha, em primeiro momento, da vida de Cristo na nossa vida. Num segundo momento, na reunião da comunidade, porque quantas pessoas precisam ajudar para que a gente celebre bem as nossas celebrações dominicais? Penso sobretudo nas dominicais. Então é importante a gente perceber exatamente essa dimensão de entrega de Cristo, entrega do cristão. Aí está exatamente o cerne da Eucaristia. E ele faz isso com pão e com vinho. Por isso que até hoje a gente celebra a celebração da Santa Missa deste modo, com pão, pão ázimo, pão sem fermento e vinho, até hoje. Agora, um ponto que eu gostaria de destacar é que ela também é conhecida, e aí aqui eu volto no ponto que eu disse, como fração do pão, como ceia do Senhor. Então, a Eucaristia, a igreja diz que é o sacrifício memorial da paixão de Jesus. Então, é o momento em que a gente se recorda da paixão de Cristo, da sua entrega, que foi entrega por amor a cada um de nós, em uma ceia.
Eu gosto muito de pensar, Padre Everton, porque eu acho muito bonito, e sobretudo agora, tendo passado alguns dias atrás da celebração da Ceia do Senhor, como é bonito entrarmos na procissão, por exemplo, na celebração da Ceia do Senhor, cantando que nós devemos nos gloriar da cruz de Cristo, reunir ao redor do altar com os irmãos todos. Eu tenho a impressão de que é um clima muito familiar, porque a Eucaristia deve ser isso. Um clima familiar para a gente poder viver a nossa vida. Então, eu acho que esse é um ponto. É sacrifício? Sem dúvida. É a renovação do sacrifício de Jesus. Não que ele precise de alguma coisa. Ele já foi de uma vez por todas instituído e celebrado. Ele já foi... o que a gente faz agora é recordar desse sacrifício de Cristo. Mas é um sacrifício em forma de ceia, numa comunhão, numa refeição dos cristãos. E isso deve fazer a gente perceber a grandiosidade disso. É uma coisa tão cotidiana, tão comum, não é? Quantas vezes a gente não consegue nem sentar direito para poder comer, mas para nós cristãos católicos é sagrado sentar-se ao redor da mesa para que Jesus partilhe o pão conosco, né? Numa vida corrida como a nossa, cheia de atividades, a igreja ainda nos orienta essa grandiosidade que é parar, ouvir o mestre, encontrar os irmãos. Essa é a beleza. É uma beleza única que a gente tem na graça da celebração da Ceia do Senhor. É um banquete, né? Uma festa nessa dimensão. E isso é interessante porque é Jesus que escolhe assim, né? Então ele escolhe a festa pascal judaica, né? Que é uma festa extremamente familiar. E é nesta festa que ele institui o sacrifício da nova aliança, né? Então ele poderia ter escolhido tantos outros lugares. Ele escolheu uma festa que é familiar e ali ele se entrega, né? Aí é nesse sentido que a gente conversava. É uma antecipação, sim, da cruz, né? O que vai acontecer na Sexta-feira Santa, a gente celebra, né? A cruz, ela é uma antecipação, mas ela não pode perder a dimensão festiva, porque ela é um banquete, ela é o banquete da Páscoa, né? Sim. Isso é muito interessante, porque é realmente um banquete festivo. As nossas Eucaristias precisam ser festivas também. E festivo aqui não se trata somente de uma alegria exagerada, descontrolada, não. Se trata do motivo pelo qual estamos celebrando, que é exatamente o Senhor que se entregou por nós está vivo no meio de nós. Essa é a nossa verdadeira alegria, né? Cristo no meio de nós. Esses dias atrás eu tive a oportunidade de justamente poder pensar um pouquinho sobre a celebração, a importância da ceia judaica, que Jesus o celebrou com seus discípulos, e a sua fala, né? Eu quis comer ardentemente essa ceia com vocês, né? Então me parece que isso que o senhor dizia é bem verdadeiro, de que Jesus, ele quis pegar aquele rito, aquela celebração tão familiar, tão importante, da memória da libertação da escravidão do Egito, e transformá-la no seu novo memorial, no seu momento celebrativo, o momento celebrativo da sua comunidade. A gente não pode perder esse elemento, né? Que é o elemento, é um banquete em família. Por isso que a gente fala muito de que uma paróquia é como uma família. A igreja é como uma família, reunida ao redor de Cristo, né? Que é Ele que nos leva, nos congrega até o Pai, né? Então é uma dimensão bem bonita da gente pensar isso. É uma refeição que estamos fazendo. Festiva, sagrada, que nos recorda a entrega de Jesus, mas uma refeição de irmãos. E nessa presença dos irmãos uns com os outros, pela ação do Espírito, o Senhor continua a agir no meio de nós. Isso é interessante porque o senhor dizia agora da matéria, né? O pão e o vinho, né? É a matéria. E a fórmula da Eucaristia, às vezes os teólogos vão falando da fórmula, porque não são apenas algumas palavras, mas é o todo celebrativo, né? E aí é interessante por conta dessas dimensões. Quando a gente fala do festivo, não significa que é um oba-oba, mas a gente percebe que o Vaticano II traz alguns elementos importantes para nós. A primeira Constituição do Vaticano II, da linha das primeiras, é sobre a liturgia, para que a gente possa perceber que, assim, tem lugar para elementos culturais dentro da celebração, né? Porque ela é uma celebração de família, e na família existe o elemento ali cultural, né? Eu acho que isso é importante porque senão a gente vai engessando as nossas liturgias no sentido assim, é um sacrifício, então parece que é uma coisa assim quase que mórbida, né? Ou é uma festa, é uma bagunça que ninguém... Então assim, às vezes falta esse equilíbrio, eu acho que... E o Vaticano II trouxe alguns elementos para refletir, e de lá para cá isso tem avançado bastante, né? Os pontificados vão trabalhando para que a gente possa viver uma liturgia viva. Será que a gente poderia falar um pouquinho sobre isso, né? Isso é interessante porque nós temos um modo próprio de celebrar, a gente tem um rito estabelecido que é comum para toda a igreja, mas ele deve ser entendido como orientador, a gente deve seguir aquilo que está lá proposto, mas tem muitos espaços para aquilo que é próprio de cada comunidade, de cada família, de cada rosto, de cada jeito.
Numa paróquia é assim. A paróquia vem gente que vem do Piauí, outros vêm do Ceará, outros vêm de Minas, outros vêm do Rio Grande do Sul, e todo mundo reúne ali. Então é importante de que uma celebração eucarística reflita um pouco o rosto dessa comunidade. Mas esse é um ponto interessante. Uma Eucaristia bem celebrada não é uma Eucaristia que se cumpram exatamente todos os preceitos lá estabelecidos. Porque pode ser muito bem celebrada, nesse sentido ritual, cumprir cada uma das coisinhas que lá está, e aquilo não ser nenhum modo ativo, frutuoso, transforma o coração, faz aquilo, alimenta a nossa vida de fé. Era um pouco o que o Vaticano II pedia. O Vaticano II, na Constituição Sacrosanto Concílio, ele pedia exatamente que os fiéis tivessem uma participação ativa e que essa participação ativa na celebração fosse a dinamizadora da vida de fé dos cristãos. O centro da celebração da vida da igreja, a Eucaristia é como o cume da vida da igreja. Então é o ponto mais alto e dela a gente tem força missionária. Então ela é ponto de partida também. Uma celebração, então, que se cumpre todos os requisitos, ritualmente dizendo, mas que não chega, não toca, não é o Cristo que está transmitindo sua palavra e sua força viva, não serve, né? Então é muito interessante isso. Até nas nossas comunidades, às vezes acontece isso. O pessoal chega para a missa, aí eles começam lá a celebração. Quando senta-se para as leituras, eles falam, agora chegou o recreio. Então a gente pode sair agora, agora é só o padre falando, então não tem problema. E volta para a parte importante, que é a parte da consagração. O resto da oração eucarística talvez não precise, mas a consagração precisa. Isso é uma grande besteira, compreender desse modo. Então, se a gente for pensar bem, a gente percebe que a celebração eucarística, ela gira ao redor de duas grandes mesas e que são marcadas por dois grandes momentos muito solenes. A proclamação do Evangelho, um exemplo. As outras leituras a gente faz sentado, não tem vela do lado do evangeliário, não tem nada ali. Então é uma proclamação simples. E depois, quando vai se proclamar o Evangelho, que é Cristo falando entre nós, aí se põe velas, se vai com incenso. A mesma coisa acontece na liturgia eucarística, na qual se reúne ao redor da mesa do altar e que tem um momento solene também, na qual se faz a narrativa memorial, a recordação da Páscoa de Jesus. Mas uma coisa que é interessante na celebração, na liturgia eucarística, melhor dizendo, que não se percebe é que ela está inserida, essa memória, dentro de dois grandes louvores, né? Então o louvor do prefácio, nós vos louvamos, agradecemos, bendizemos, começa sempre o prefácio, louvando a Deus Todo-Poderoso, junto com os anjos, os santos. E a segunda parte continua louvando e faz algumas intercessões próprias, né? Então isso é interessantíssimo da gente perceber. A celebração da paixão do Senhor, a recordação da paixão do Senhor está dentro de um contexto de louvor. Esse contexto de louvor ele é fundamental. Então a Eucaristia não pode ser exatamente, na palavra que o Senhor utilizou, mórbida. Porque não é esse o foco da Eucaristia. Porque nós não estamos celebrando somente o sacrifício de Cristo. Estamos celebrando o mistério pascal de Cristo. Isso é, sua paixão, sua morte, sua ressurreição, ascensão e envio do Espírito Santo. Esse é o mistério pascal. Toda Eucaristia é esse mistério que se atualiza. E ele tem nova força, nova dinâmica, né? É a ideia do memorial, né? E também não é uma coisa do passado, a gente não está só fazendo um teatrinho, né? Sim. Então, assim, é a ideia do memorial, né? Aquilo é vivo, aquilo é dinâmico. É Jesus que continua se entregando e pedindo que nós nos entreguemos através da doação, do lava-pés na vida da comunidade, né? Então a gente atualiza aquela ação realizada na história, pontualmente, num tempo, mas a gente atualiza isso para dar força para a vida da comunidade no hoje, no presente da história, né? Eu acho isso muito interessante da gente pensar, porque quando a gente pensa exatamente na celebração da Eucaristia, às vezes a gente pode correr o risco de achar que as celebrações litúrgicas são teatros. Então, quanto mais espetaculares, melhores. E o Vaticano II também chama a liturgia para aquilo que é chamada de nobre simplicidade. Não é o espetáculo, o glorioso que deve chamar a atenção nesse caso. Porque o que ele tem de mais nobre não são o tipo de vela, o tipo de flor, o tipo de paramento, não é nada disso. O que se tem de mais nobre na celebração eucarística é o mistério celebrado. Então é o memorial da Páscoa do Senhor. Isso é o que a gente tem de nobre, e isso a gente não pode perder. Agora, como que a gente celebra, então, que tipo de vestimenta, que tipo de tecido, isso a igreja vai modificando ao longo dos tempos, porque o foco não está nisso,
É importante, sem dúvida nenhuma, porque a liturgia é feita de símbolos, então é extremamente importante, mas não só. Senão a gente corre o risco de esvaziar a liturgia e transformá-la num teatro bonito, que chama atenção, que encha os olhos, mas só os olhos, não o coração. Não, isso é um risco muito grande, porque se a gente parar para pensar, é isso, né? Jesus institui esse sacramento numa ceia muito simples, né, de família, num momento muito importante da sua vida, né, marcado por muitas emoções ali que ele estava vivenciando, é ali que ele coloca. E aí depois, é claro, isso vai crescendo, vai ter as normas litúrgicas, a gente vai tendo normativas para isso, né, e ao longo dos séculos, a gente vai tendo modificações e reformas litúrgicas para isso. Mas a gente não pode esquecer essa origem, essa simplicidade na origem, porque senão realmente se torna um espetáculo e aí perde a essência, né? Então, quantas reformas litúrgicas a gente já teve ao longo dos séculos, né? Mas sempre guardando esse elemento primordial que é o ato criador, a instituição propriamente dita pelo próprio Jesus, né? Isso é uma coisa interessante, porque eu dizia sobre os nomes da Eucaristia, né, desse sacramento, e ao longo dos tempos ela foi ganhando outros nomes. Hoje, um dos nomes mais comuns que a gente tem é missa, ou Santa Missa, né? E isso é interessante porque a missa diz o nome da celebração como um todo, né? Mas a igreja ainda hoje, nos seus documentos oficiais, usa o nome Eucaristia, né? Então isso é uma coisa muito interessante da gente poder perceber. Lá na comunidade, teve um tempo atrás que a gente estava conversando com a pastoral litúrgica e eles estavam incomodados, me disseram que estavam incomodados, porque estavam chamando de celebração a celebração da palavra presidida por um ministro leigo na ausência do presbítero, né? E não, celebração é só a missa. Eu falei para eles, não, a celebração é todo o rito que a igreja faz. Algumas são eucarísticas, outras não, né? E aí dizia para eles exatamente dessa diferença. Então, essa é uma realidade também na nossa comunidade, nas nossas comunidades, né? Grande parte das nossas comunidades da nossa diocese também se encontram na ausência do presbítero, não tem a oportunidade de celebrar a missa. E como é importante da gente perceber que o que estamos fazendo lá, de algum modo, nos vincula à Eucaristia celebrada. Acho muito feio, e existe ainda esse costume. As pessoas chegam lá, olha, vê, tá preparado para a missa? Então eu fico. Não tá preparado? Vou-me embora. Mas, meu Deus do céu, nós estamos lá reunidos com a comunidade, o Senhor está presente no meio de nós, é Ele quem fala, é Ele que nos instrui. É bem verdade que a gente precisa cuidar bem dos ministros da palavra para que eles celebrem bem e celebrem dentro daquilo que a igreja pede. Mas é uma celebração também dominical, tão importante quanto, né? E importante para a própria comunidade, né? Porque se a gente não cria vínculos de comunidade, como nós vamos viver a Eucaristia, né? E dessa vivência. E é nesse sentido também no nosso diretório até é previsto isso, né? Porque de fato são muitas comunidades e às vezes são poucos padres, né? Nada tira o valor da missa, ela tem um valor primordial, mas quando não é possível que a comunidade se reúna, porque o domingo é o dia do Senhor, então precisa ter essa reunião. E aí nós temos aqui também algumas indicações dentro do nosso diretório falando sobre a celebração da palavra dominical, né? Então o valor, a comunhão, a gente tem a graça de ter no sacrário a comunhão consagrada na missa, né? Coisas que na nossa realidade nos é possível, mas na região amazônica às vezes nem isso se tem, porque é muito mais escasso o número de padres lá, né? Eu tive uma experiência missionária, enquanto seminarista ainda, na região do Sertão da Bahia, próximo na Diocese de Bom Jesus da Lapa. E lá encontrei inúmeras comunidades que eles passavam 7 meses sem conseguir ter a celebração da missa. Eram 80 quilômetros, 90 quilômetros do centro da cidade. E com isso, eles não podiam ter um sacrário, por exemplo, para guardar as espécies eucarísticas. Então, como aquela comunidade se reunia? Com força, com vitalidade, na celebração da palavra, sem a distribuição da comunhão, né? Então eu dizia agora há pouco de que é a Eucaristia que faz a igreja, e o normal seria que todas as comunidades tivessem essa possibilidade de celebrar a Eucaristia, a celebração dominical. Mas existem muitas comunidades que estão vinculadas à igreja, estão vinculadas a essa celebração eucarística, a esse memorial pascal de Cristo, sem ter a presença eucarística de Cristo, né? Então isso é uma realidade em muitos cantos do Brasil. Eu me pego justamente pensando às vezes que talvez na nossa realidade, como a gente não tem tanto isso, talvez a gente vai ficando um pouquinho desacostumado, até um pouco conformado demais, né? Então já tem comunidades, infelizmente, que tem isso, tem algumas pequenas brigas. E por quê? Porque o padre não celebra aqui na comunidade todo final de semana. Mas, meu Deus do céu, tem uma comunidade do lado, é só você descer 3, 4 ruas, já tem a celebração da missa lá, né? Então a gente às vezes
reclama de barriga cheia, se assim posso dizer, né? Porque a nossa realidade nesse sentido é muito bem assistida, graças a Deus, porque temos essa possibilidade hoje, né? Isso é muito importante. Começou falando de vocações, né? Precisamos realmente, né, dos ministros para poder levar, porque é o ideal. Mas realmente, basta a gente andar um pouquinho no nosso próprio país, a gente vai se deparar com essa escassez de vocações mesmo, e aí não tem, e a igreja não vai parar de viver, porque quem conduz é o Espírito Santo, né? Então a igreja vai continuar viva, vai continuar dinâmica. Eu também tive uma experiência missionária em Rondônia, e a gente via isso, às vezes o esforço, as pessoas andando no Ano Novo, o bispo celebrou na comunidade, as pessoas vieram a pé 11 quilômetros para participar da missa, e com alegria, e a missa festiva, alegre, né, e às vezes a gente não consegue, como o senhor dizia, descer 3 quarteirões para poder ir, né, então assim, a gente precisa às vezes refletir e rezar, colocar isso tudo mesmo em oração, porque é a igreja, né, e por sermos família, a gente tem que cuidar uns dos outros, né, então a gente refletir sobre isso, rezar pelas vocações, eu acho que é fundamental, é algo muito importante também, dentro desse tema, né. Isso me faz pensar, Padre Everton, uma dimensão que tem se falado muito ultimamente, que é a questão da importância da sinodalidade, né? E a celebração eucarística, ela é uma celebração sinodal por excelência. Isso quer dizer de que ao redor do Senhor, no altar, congregados na força do Espírito Santo, existem inúmeros carismas, ministérios, que estão a serviço da comunidade. Então, a Eucaristia é o lugar vocacional por excelência, porque alguns vão ser chamados para a função de presbíteros, outros para diáconos, outros para emprestarem sua voz no ministério de leitores e tantos outros serviços que há na comunidade, né? Então, eu li a um teólogo recentemente, não vou me recordar agora o nome, mas ele falava de que a Eucaristia é exatamente a epifania da igreja e de uma igreja sinodal. Se a gente parar para pensar, é bem isso mesmo. Na Eucaristia, na celebração eucarística, o centro não é o padre, embora o padre fale muito. No centro não são os cantores, embora os cantores cantem boa parte da celebração. O centro é quem? Cristo. No centro da igreja, onde estão todos voltados, está o altar, que é Cristo presente no meio de nós, né? Então eu acho isso muito bonito, que chega num momento da celebração de que todos precisam se voltar a Cristo. Isso é um convite tão importante para nós hoje, porque a gente vive numa cultura individualista, né, que se importa somente comigo. Ao celebrar a Eucaristia, eu preciso sair de mim, ao menos para ir ao encontro de Cristo, né? Mas eu preciso sair. A igreja não pode ser autorreferencial, né? Então ela precisa justamente tomar da celebração da eucarística as consequências de uma vida sinodal, né? Que passam nisso. E isso é bonito porque é um caminhar juntos mesmo, porque cada um dos ministérios, cada um dos serviços dentro da própria missa está a serviço de Jesus, e se cada um não faz correto como deve ser feito, a gente prejudica o bem comum, né? Então é a ideia sinodal mesmo ali acontecendo, cada um colocando o seu dom a serviço, mas juntos, ninguém no individualismo, né? Porque não dá para celebrar a Eucaristia no individualismo, no fechamento. É na casa comum, é naquilo que é a nossa igreja, né? Então acho que isso é uma riqueza muito grande, né? De poder perceber tantos ministérios e para podermos celebrar, para podermos festejar, né? É a grande festa semanal do encontro dos irmãos ao redor dessa mesa, como a gente dizia. Então é algo muito enriquecedor realmente, né? E é interessante pensarmos que a Eucaristia é colocada como um sacramento de iniciação à vida cristã. Todos os domingos somos convidados a voltar mais uma vez para a celebração eucarística. Isso quer dizer que ninguém é completamente iniciado, né, nessa vida. Porque de Páscoa em Páscoa, Páscoa semanal sobretudo, a gente vai ganhando forças e vai se assemelhando cada vez mais a Cristo. A gente tem a vida inteira, né? Eu costumo brincar na comunidade, sobretudo quando vou fazer homilia, dizendo que a gente tem muita coisa para poder mudar na nossa vida. E temos mesmo. Mas que bom que a gente tem a vida inteira ainda para poder mudar, né? E a Eucaristia Dominical é essa oportunidade única de ir aos poucos nos tornando mais semelhantes a Cristo. Então, um iniciado não é simplesmente alguém que já fez a sua primeira comunhão, mas é aquele que constantemente retorna e reconhece que a Eucaristia, como dizia o Papa Francisco, o saudoso Papa Francisco, ela é exatamente um remédio para quem precisa, para o fraco, para o pecador, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque facilmente o nosso discurso sobre a Eucaristia se transforma num pedágio, numa alfândega, dizendo quem pode e quem não pode. E não é para isso. O Senhor mesmo disse, né? Tomai todos e comei. Ele quer que todos partilhem, porque o projeto de Jesus é um projeto de salvação para todos. Né? Acho que isso é muito importante, porque realmente é uma vida eucarística, né? Às vezes eu falo com as crianças que vão fazer a primeira comunhão, né? E todos nós, né, quando fizemos nossa primeira comunhão, hoje muitos adultos procuram também, né? Então a gente começa uma vida eucarística, né? Porque a gente começa, é a primeira de muitas, né? E é muito triste. Hoje a catequese, né, vai se renovando cada vez mais para que não aconteça isso, da pessoa receber e sumir da comunidade, né? Porque é o início de uma vida. Então
essa ideia do iniciar, a cada semana a gente voltar ao primeiro amor, à fonte, né? Para que a gente possa alimentar o mundo, né? Que tem sede de Deus, né? Então acho que isso é muito importante, é bonito da gente poder resgatar isso, para a gente poder perceber, né? Que nós não vamos ali porque nós somos dignos. Acho que quando você recordava a ideia do Papa Francisco, né? Não é um prêmio, né? E às vezes a gente traz, é um prêmio assim para os mais perfeitos, os mais santos, e aí a gente vai desvirtuando a própria iniciativa de Jesus, né? Então assim, a gente poder trabalhar mais essa ideia do remédio, eu acho que é fundamental nos dias de hoje, né? Isso foi retomado também pelo Concílio Vaticano II, né? Porque chegou no momento da história da igreja de que as pessoas já não se aproximavam mais da comunhão, não recebiam. Então precisou inclusive que se decretasse que ao menos na Páscoa as pessoas comungassem, né? Então elas procurassem se confessar para pelo menos na Páscoa receber. A Eucaristia parece que em algum momento da história da igreja se transformou uma coisa somente do presbítero, e só dele, ou do grupo que está ali mais próximo lhe auxiliando. É com o Concílio Vaticano II que retorna essa ideia de Eucaristia como a Páscoa semanal, e a gente precisa então semanalmente ir se aproximando. É claro, esse movimento já vinha de antes, mas é o concílio que formula muito bem isso. E essa é uma grande questão. Como a gente faz para poder se aproximar da Eucaristia, sabendo que somos pecadores, sabendo que somos frágeis? Mas é exatamente essa dinâmica. Sem se aproximar da Eucaristia, a gente não tem força para viver a nossa vida, para melhorar aquilo que precisa ser melhorado, porque não somos nós. É o próprio Cristo que vem ao nosso encontro e nos ajuda. Então nunca é por nosso mérito. A igreja não acredita nisso, né? Já desde muito tempo a igreja condena exatamente quem arroga para si mesmo os seus próprios méritos. Porque na verdade é graça. E graça é sempre merecida. Então a gente não merece, mas o Senhor quis vir e a gente o recebe de coração grato, né? Então essa é uma dinâmica muito importante. Eu penso muito nas nossas comunidades, sobretudo hoje, que é com redes sociais, a celebração eucarística ela se transforma num aspecto puramente estético. Então eu vejo muita gente, sobretudo os mais jovenzinhos, postando fotos recebendo a Eucaristia, e o que importa para ele é o que vai passar. Não, o que importa é como a Eucaristia vai chegar a nós, como ela vai transformar a nossa vida, como ela nos dará forças para vivermos uma vida cristã. Eucaristia não é para mim, Eucaristia é para viver como Jesus. E essa é uma dinâmica que eu acho que a gente precisa retomar urgentemente nas nossas comunidades. Às vezes eu percebo também hoje nas comunidades, às vezes assim um excesso de escrúpulo, às vezes até um pecado venial a pessoa comete, assim ela já deixa de comungar, porque parece que é uma coisa assim absurda, mas é um pecado venial, né? Então assim, às vezes essa questão da consciência ela é tão importante, e aí eu deixo de receber Jesus às vezes por qualquer motivo, às vezes até um motivo simples, que não exigiria eu me afastar da Eucaristia. E aí entra também nesse jogo das pessoas se reparando o tempo todo, quem pode, quem não pode. É claro que existem normativas, né? O diretório aqui até coloca pra gente, acho que seria bom a gente trazer um pouquinho isso, né? Quando que eu posso receber a Eucaristia? Mas assim, às vezes as pessoas se perdem um pouco reparando demais e deixa a graça passar, né? Ao invés de participar, eu estou reparando se o meu irmão participou do jeito que eu acho que tem que ser. E acho que isso empobrece demais a nossa vivência de fé e a vivência da própria Eucaristia. O senhor falava e eu trouxe exatamente um trechinho do diretório justamente nesse sentido. No parágrafo 156, o diretório diz o seguinte: se alguém tem consciência de ter pecado mortalmente, não deve comungar sem antes receber a absolvição no sacramento da penitência. É esse o ponto. Se alguém tem consciência de ter pecado mortalmente. Consciência, diz o Concílio Vaticano II, na Constituição Gaudium et Spes, é algo interno, interior, pessoalmente. Hoje parece que a gente tenta desenvolver uma consciência externa. Então, você não pode comungar. Mas, meu Deus do céu, é interiormente que a gente precisa tomar consciência. É claro de que a gente precisa um ajudar o outro na formação da própria consciência, a tarefa da igreja como um todo. Mas não no sentido de dizer você pode ou não pode, deve ou não deve. É individualmente a pessoa que deve se aproximar ali. Essa é uma normativa, inclusive, que a gente tem, que a gente não pode negar a comunhão para aquelas pessoas que se aproximam, porque as pessoas elas têm consciência dos seus pecados, das suas fragilidades. Eu penso muito, Padre Everton, o senhor citava agora sobre esse caso dos escrúpulos que vão tendo. Eu penso com muita tristeza como as nossas comunidades às vezes são afligidas exatamente porque tem muita gente que vai dizendo não pode.
e poucas pessoas falando qual é a grande graça de se aproximar de Cristo da Eucaristia. Por isso que eu acho que a voz do Papa Francisco, ela é muito importante para nós nesse momento. Recordar sempre, a Eucaristia não é um prêmio para os santos, é um remédio para os fracos. E fracos somos todos. Na igreja, se tem uma coisa que na igreja está lotada, cheia, começa desde o Papa, dos bispos, até cada um de nós, é gente fraca, falha, que desiste, mas o Senhor está aqui conosco, né? Então é interessante da gente perceber como Cristo faz isso com os seus discípulos. Os discípulos o traem, os discípulos duvidam, os discípulos não entendem, e Jesus não some da vista deles. Continua lá presente, confia a eles o ministério, chama-os com amor, cuida, educa, corrige. Assim deve ser a nossa dinâmica de vida da igreja, né? Então, eu me preocupo muito com isso. Uma recomendação muito prática. Quando for receber a comunhão, receba a comunhão, volte para o banco e reze. Cante. Pare de ficar prestando atenção nos outros, né? Cada um recebe a comunhão e sabe muito bem, a gente precisa orientar como receber, de que forma receber. Isso é importante, mas não é tarefa exclusivamente nossa. Eucaristia a celebração eucarística não deve ser como uma alfândega, como um pedágio, dizendo quem pode, quem não pode, que deve, que não deve. Ao contrário, ela é a celebração de uma igreja que é pobre, que é pecadora, que tem falhas, que está se purificando. Uma hora chega na glória do seu Senhor, mas ainda está caminhando, né? É interessante isso, porque a própria oração que a gente faz antes de receber, seja o Papa presidindo, o bispo, o padre, ou a pessoa mais simples ali, às vezes presidindo a celebração da palavra que seja, a gente vai dizer: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Então, assim, é a ideia, né, a própria liturgia nos mostrando que realmente não é um prêmio, nós não somos dignos, nós estamos indo pela graça de Deus, pela palavra dele que nos salva, né? Então, acho que isso tem que ser retomado, né, ainda mais hoje nos meios midiáticos que nós vivemos, né? O senhor citava da questão das fotos, né? Às vezes a pessoa vai tirando, ela se preocupa mais com o estético, com o que vai aparecer. Se a pessoa comungou na mão, de joelhos, se foi na boca, como é que foi, porque se cria um monte de normativas que existem, as normativas, né? E elas são importantes, mas não para a gente ficar reparando o outro, é para que eu possa crescer na minha consciência, e aí para mim isso convém mais e eu vou fazer dessa forma. Agora para o outro não sou eu que vou ficar julgando ou apontando o dedo, né? Pelo menos também é um pouco a minha visão nesse sentido, né? Isso é muito interessante, porque não é abrir mão das normativas. Elas existem, mas elas existem no crescimento pessoal, no crescimento individual de cada pessoa. Não é exatamente simplesmente como uma regra que desce de cima a baixo para todos, né? Ao contrário, ela existe como normativa e cada um pode crescer na vida de fé a partir dessas normativas, individualmente. Então eu acho que tem essa diferença mesmo. Se eu quero acusar, ou se eu quero colaborar, se eu quero ajudar, se eu quero fazer com que o outro cresça, ou eu só quero mostrar que eu estou certo e que os outros estão errados. Isso não é coisa que a gente faça dentro da Eucaristia, né? Que bom, é gostoso falar sobre a Eucaristia. Se pudéssemos, ficaríamos o resto da noite falando sobre a Eucaristia, mas a gente precisa concluindo o nosso encontro, né? E eu acho que nesse sentido celebramos aí, estamos nessas vivências pós-pascais, a celebração do Corpus Christi, e que a gente possa desenvolver uma espiritualidade eucarística mesmo, né? Para que a gente possa viver aquilo que a gente celebra. Então, nesse sentido, eu pediria que o senhor desse uma mensagem final, falando um pouquinho sobre a espiritualidade eucarística que nós devemos ter, e aí nessa mensagem final já também vivemos um clima orante agora, para a gente poder concluir o nosso encontro de hoje, pedindo a força de Deus para celebrarmos e vivermos a Eucaristia. Muito bem, meus irmãos, o que eu gostaria de desejar a todos vocês é que a celebração dominical da Eucaristia de fato transforme a nossa comunidade, transforme a nossa diocese, transforme a igreja como um todo. Não é simplesmente um rito, não participemos dela simplesmente por preceito, mas tenhamos a coragem de viver aquilo que celebramos. A gente recebe Cristo Eucaristia para se tornar, para se levar Cristo para o mundo inteiro. Então, eu queria, nesse contexto dessa espiritualidade eucarística, recordar a frase de um cardeal, se não me engano, que disse esses dias atrás, falando para uma grande concentração de pessoas, dizendo a eles assim, ó, no final da missa, quando o padre disse, ide em paz e o Senhor vos acompanhe, vão. Tantas vezes a gente fica dentro da igreja com medo e achando de que receber a Eucaristia é simplesmente eu fazer os meus momentos de oração, os meus momentos de devoção. Eles são importantíssimos, mas eles devem nos levar a uma vida missionária. Era isso que Cristo fez. Ele rezava e servia aos irmãos. Então, que ao receber a Eucaristia, ao adorar o Senhor no Santíssimo Sacramento, você tenha força para ser sinal da igreja, porque, recordo, é a Eucaristia que faz a igreja, e a igreja celebra a Eucaristia. Então, que a Eucaristia possa te impulsionar a você viver todos os dias, na sua vida, na sua comunidade, com força transformadora de Jesus.
que a Eucaristia te transforme e transforme a nossa igreja para que Cristo cresça cada vez mais entre nós. Que bom, então que você possa realmente viver uma vida eucarística, como é gostoso quando a gente passa nas comunidades e vê as pessoas ali diante do sacrário também fazendo sua oração, depois se levantando, indo para trabalhar e fazer as coisas, cumprir sua missão. Então essa visita, né, a visita ao sacrário, a visita ao Santíssimo Sacramento nos fortalece para a gente celebrar bem e para a gente poder viver essa missão. Então que você viva, que as nossas missas sejam muito bem preparadas, que de fato tenhamos momentos de adoração eucarística e que a gente nunca se esqueça de transformar isso tudo em serviço. Então vamos pedir que o Senhor nos abençoe para que sejamos bons servidores, né? E que possamos amar, adorar Jesus na Eucaristia e servi-lo com uma vida santa. Peço que o Padre Cauê então nos faça a oração e a bênção final do nosso encontro de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradeço a companhia de todos vocês, agradeço o Padre Cauê que esteve aqui conosco e na semana que vem nós nos encontramos novamente para falarmos mais um pouquinho de pastoral e deixar o Senhor nos pastorear.